né? Vai do tipo de estudo que se quer fazer, né? Então, dentro desses estudos que eu fiz, eu tirei algumas conclusões e eu tinha anotado anteriormente, né? Eu estava fazendo um caderno de anotações. Esse caderno de anotações eu me desfiz desse caderno, é uma pena, mas eu ainda lembro muito bem e consegui colocar em palavras um pouco do do que eu passei ali naquela vivência, né? Foram alguns anos, né? 2014 até eu me formar, que foi início de 2017, né? 3 anos. E após isso eu ainda continuei sim com os estudos, e principalmente com a escrita, né? Com a escrita dos estudos rudimentares, né? Eu tenho uma ideia de talvez em algum momento publicar esses estudos, né? São vários estudos, são um total de 15 estudos ou solos, né? Eu nomeei solos, ainda estou pensando como que eu vou disponibilizar isso, se seria em solos, nomeados solos, leaks ou somente estudos, né? Eu no meu ver isso adentra mais a um ambiente a uma área de estudos e não solos, né? Solos é um pouco mais complexo, um pouco mais aberto com relação à estrutura, né? E um pouco mais estruturado também, né? E como esses estudos que eu escrevi, eles não têm uma estruturação musical fechada, né? Ficou tudo bem no ar, assim, nada tão longo, né? São estudos de uma superfície só que geram em torno de 50 segundos a 1 minuto e meio, né? Eu não tenho pretensão de chamá-los solos ainda, né? Mas quando eu nomeei, primeiramente eu nomeei como solos, enfim. Então, são basicamente estudos rudimentares, né? Novamente, mas que tem sim sua aplicabilidade com relação aos estudos da percussão do modo geral, né? Então, eu publiquei um texto no Facebook, um pouco longo o texto, mas é um texto que vale a pena a gente seguir a linha de pensamento desse texto na hora que a gente for estudar, né? Fazer o estudo na percussão rudimentar, né? Então, primeiramente, que os aspectos de controle de rudimentos são muito variados, né? Então, os aspectos que a gente pode avaliar, né? Quando a gente vai fazer um estudo científico, a gente sempre faz os cortes com relação a aspectos claros que vão entrar na nossa área de pesquisa. Então, eu procurei fazer meu estudo discriminando os aspectos que são palpáveis, né? Vamos assim dizer, são palpáveis para um estudo que a gente venha caracterizar quais que são esses aspectos e como que a gente vai estar utilizando eles, e para que a gente possa ter um bom resultado no final de cada estudo, de cada sessão, né? Ou aqui eu não, esse texto não é uma sessão só de estudo, isso é um estudo prolongado, né, que nós fazemos. Então, vale muito a pena, depois, se tiver um tempo, ler o texto e procurar aplicar isso
ao dia a dia, né? E também algo que eu gostaria de compartilhar, como eu vim para os Estados Unidos para ser bolsista no programa de mestrado, eu era professor da Drumline, da Universidade de Utah, né? Eu vi algumas dificuldades básicas, como a gente trabalha com músicos e não músicos, né? Pessoas que estão na universidade fazendo outras formações. Eu vi algumas dificuldades que eu procurava solucionar de alguma forma, né? De uma forma eficiente. Como eu já tinha esses estudos feitos anteriormente, como eu disse também, eu era professor na rede estadual de ensino, então eu sempre keep track do que eu estava estudando, né? E para que eu pudesse passar a informação de uma maneira eficiente para os meus alunos. Eu também vi essas dificuldades, mas de maneiras diferenciadas, logicamente, né? Porque o nível de qualidade nas bandas marciais do Brasil é um nível diferenciado dos níveis de qualidade aqui dos Estados Unidos. Então eu acabei, já tinha isso escrito e agora eu botei esse texto, né, e tô publicando esse texto, e me veio uma ideia de, às vezes, continuar fazendo alguns vídeos, né, sobre esses textos, publicando mais os textos, né, e alguns vídeos só, para ter um glimpse, né, ter uma ideia de como eu vejo o estudo da percussão e da percussão rudimentar, e como solucionar alguns problemas básicos, né, básicos, fundamentais, que eu aprendi não só na minha pesquisa, como eu disse, a minha pesquisa, o meu estudo sistemático, ele me fez elucidar o que eu já praticava, né. O John, ele foi muito prático com a gente, né, pragmático, com nossos estudos no TDHD, que quem passou pela escola daqueles anos de 2009 até 2015, que foi o ano que ele deixou o Brasil, e até mesmo anteriormente, né, o pessoal que estudou com ele no início, né, do grupo em 2013 até a volta dele para os Estados Unidos em 2007, tem essa percepção, tem essa destreza com relação à técnica de percussão, né? É perceptível a qualidade, o nível de qualidade com relação ao toque, né? Ao toque na percussão, né? Principalmente em uma superfície só, na caixa, quanto em várias superfícies também, né? No caso da percussão rudimentar, nos tenors, nos bumbos, né? E isso, como eu disse, pode ser aplicado para outros instrumentos. Então, os aspectos de controle de rudimentos são muito variados, né? Falando rudimentar, falando sobre os toques, né, rudimentares, a gente chama de rudimentos. Então, por exemplo, ao se operar o rudimento single stroke, existe um ambiente controlado onde se compreenda não somente o grupo muscular que executa tal toque, como também princípios de movimentação das baquetas e da pele do instrumento. Então, quando você se aproxima para fazer o estudo do instrumento, é bom ter esses, eu imagino que sejam três aspectos básicos. Outros aspectos podem adentrar aqui, mas primeiramente, falando sobre o single stroke, 3 aspectos básicos para que se possa executar um single stroke com qualidade, né, qualidade sonora, né, qualidade com relação à qualidade do tempo, no tempo, né, clareza no tempo, clareza em sonoridade. São esses três aspectos aqui, né, o grupo muscular, princípio de movimentação da baqueta e da pele do instrumento, né? Então, quando pensando sobre o single stroke
é um toque rudimentar que ele não tem muita mudança com relação a alturas e movimentação, né? Você vai utilizar um tipo de movimento e esse movimento ele vai diferir em poucas situações, né? Por exemplo, na velocidade, né? Se você estiver fazendo ele muito rápido, a gente vai ter algumas alterações com relação ao princípio de movimentação, o grupo muscular, né? O grupo muscular que a gente vai estar utilizando. A gente pode também chamar esse princípio de movimentação muscular. Princípio de movimentação muscular que a gente vai estar utilizando para fazer esse rudimento. Então, ela vai ter uma pequena alteração nos grupos musculares que a gente vai estar utilizando, por exemplo, numa velocidade de 80 bpm, para uma velocidade de 120 ou até mais drasticamente, né, 160. Eu lembro que quando eu estava escrevendo o meu, vamos chamar de diário, né, o meu diário, eu colocava, sistematizava, se eu fosse fazer, hoje eu vou fazer 40 minutos de caixa, eu vou fazer single stroke, eu vou trabalhar o meu single stroke, então eu colocava a velocidade que eu iniciava, geralmente eu iniciava com 60 bpm, dependendo do rudimento, então 60 bpm era a velocidade, era considerada mais lenta, né? Velocidade lenta. Eu já fiz com velocidades mais lentas do que 60, mas geralmente a primeira velocidade começava com 60, que é uma velocidade bem lenta, e ia progredindo de 20 em 20, né? 60, 80, 100, 120, máximo 140, né? Quando eu tinha muito tempo que dava para fazer, né? Ou senão eu fazia progressão de 30 em 30, né? 60, 90, isso dependendo do rudimento, 60, 90, 120 e assim por diante, né? Então, aqui falando primeiramente sobre o grupo muscular que a gente vai estar utilizando, né? Dentro de uma velocidade de, vamos assim dizer, 80 bpm, eu considero os aspectos primordiais da movimentação. Vão ter outras escolas que ensinam o básico da movimentação, por exemplo, o Stone, né? Stone Technique, a gente já ouviu falar sobre quem é da área da percussão rudimentar, já está familiarizado com essa ideia, né? Com essa escola de movimento, né? Que é o uso da movimentação principalmente vindo dos pulsos, né? Movimentação do pulso. Então todo tipo de toque que a gente vai fazer, a gente vai usar esse princípio motor, né? Movimentação dos pulsos. E da segunda escola que a gente utiliza aí para diferir, que é a escola Muller, que o princípio da movimentação ele é a ideia do chicote, né? A ideia do chicote. E isso para quem é familiarizado aí com os estudos do Jojo Mayer, ele incorpora esse Muller não só a movimentação do chicote grande, né, a movimentação grande que a gente utiliza todos os grupos musculares, né, o braço, antebraço, o pulso e os dedos. Ele trabalha os grupos menores fazendo a ideia do Muller, né? Fazendo a ideia do Muller, os dedos fazendo Muller, o pulso fazendo Muller, ele consegue trabalhar isso aí. Mas eu, nos meus estudos e vendo a ideia da movimentação natural do corpo, eu percebi que o mesmo sistema motor que a gente utiliza na tradicional mão esquerda, que é o sistema de rotação, tá certo? A gente tem na nossa tradicional, nossa mão na tradicional esquerda, né, que é virada, a gente utiliza a pinça. A pinça ela tá entre o dedão, dedo indicador e o dedo do meio, né? Dedão,